Agora a gente vai para a nossa pergunta de hoje, importantíssima e que tem muito conteúdo para você falando sobre direito de família. Vamos dar uma olhadinha? E aí, você conhece alguém que já teve problemas em família, por exemplo, com herança ou divórcio? Sabe aquelas brigas em família, meu Deus do céu? Aí falece lá o pai, estava tudo bem até então, aí é uma briga danada por causa de herança, quem vai ficar com a casa X, quem vai ficar com o terreno Y, enfim, muitas vezes dá perrengue, né? Dá barraco. Ou também com divórcio. Divórcio é uma coisa delicada. Então, se você conhece alguém que já passou por esses problemas, pode colocar hashtag sim, hashtag não, pelo nosso WhatsApp que está aí, 99716 7989. Então, o assunto hoje aqui no estúdio é direito de família. Já aproveite para você tirar a sua dúvida, pode mandar sua pergunta sobre herança, sobre divórcio, guarda dos filhos, tá? É só enviar para o nosso WhatsApp, que também está aqui na tela. A gente começa, então, com uma novidade. A Justiça aprovou no mês passado, em agosto, uma modificação na regra para inventários, partilhas de bens e também divórcio. Para explicar essas mudanças e também tirar suas dúvidas, hoje está comigo aqui a advogada, que é especialista em direito de família, a doutora Fabiana Santana. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Agna. Prazer estar aqui. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Vamos já começar falando? Vamos. Sobre essa mudança, né? O que acontece a partir de agora com relação a inventários, divórcio e partilha de bens? Bom, a partir de agosto, né, vamos dizer assim, e agora a coisa começando a caminhar, em razão dessas alterações, tá, que o Conselho Nacional de Justiça promoveu na nossa legislação, se você precisa fazer um inventário ou se divorciar, e nessas duas situações há crianças, há adolescentes, hoje, com essa alteração, você pode usar a via extrajudicial para resolver. Ah, olha só. Antigamente não podia. Como que era então antes? Então, antigamente, assim, primeiro ponto, via extrajudicial, você querer resolver isso pelos cartórios, parte do pressuposto de que a situação vai ser resolvida amigavelmente. Isso, então, exato. Há consenso entre o futuro ex-marido, a futura ex-mulher ou os herdeiros. Então, havendo o consenso, existindo o consenso, eles poderiam optar pelo cartório. Só que se tivesse filhos, eles não poderiam mais. O caminho era exclusivo o judicial. Era o único caminho, né? Quando envolve menor. Exatamente. Enfim, hoje, com essa alteração, havendo o consenso e mesmo os herdeiros sendo menores ou havendo filhos menores de idade, você pode optar pelo seu divórcio, pelo seu inventário, pela via dos cartórios. Então, a premissa é haver o consenso, né? Para as pessoas entenderem o que é um divórcio amigável e o que vai para o litigioso. Tá. O divórcio, ele é a dissolução de um casamento, né? Então, você casou, seja no civil, religioso com efeitos civis, há ali um pacto. Assim, é estranho às vezes a gente falar, né? Mas tirando essa parte do sentimento, obviamente, que é o que também te leva a casar com alguém, é um contrato. O casamento é um contrato. E o que vai existir nessa situação? Nessa situação, você se une a alguém para constituir uma família, e aí você pode ter filhos ou não, e adquire bens, né? Então, o divórcio amigável, os dois concordam, juntos elaboraram essa dissolução, né? Com relação a quê? Com relação a bens, partilha de bens, e com relação aos filhos. Havendo filhos, você vai ter que ser decidido guarda, convivência e pensão alimentícia. Ótimo. Tá? No litigioso, não houve acordo. Então, uma terceira pessoa, que é o juiz, é que vai decidir o que vai acontecer nessa dissolução, nesse divórcio. E agora as modificações que a Justiça acabou aprovando no mês passado, havendo o consenso sobre o divórcio, sobre a partilha, pode-se fazer tudo de uma forma mais prática. De uma forma mais prática, de uma forma mais rápida, porque é o que eu sempre falo, né? Especialmente para os clientes, para todos. A velocidade do judiciário não é a da vida. Por isso que eles acabaram aprovando, então, essa modificação para acelerar os processos, né, gente? E acabar com a dor das pessoas. Porque, vamos falar a verdade, é
muito chato, né? Ficar esperando demais. Às vezes, dependendo do caso, você ficava ali 1 ano, até mais tempo, não é? Doutora tem mais Com autoridade para falar do que um eu. divórcio litigioso hoje, assim, nem me atrevo a falar de prazo, mas eu tenho divórcio litigioso que já faz 4 anos, 5 Nossa, tudo anos. isso? Tudo isso, Águida. Tudo isso. Divórcio, ele é demorado. Pois Tá? é. Ele é. Agora, suponhamos que fomos lá, tá tudo certinho, mas há algum tipo de irregularidade que aconteceu no meio do caminho. O que vai acontecer com esse processo que caminhava para ser algo mais simples? No caso, você falando da via extrajudicial. Extrajudicial, nos isso cartórios. mesmo. É. Bom, vão todos se apresentar perante o tabelião, vai ter lá a questão da documentação que ele vai pedir para ser apresentado e tudo vai ser ali documentado na escritura. Se o tabelião perceber algo ali em comum ou perceber algo que não está sendo justo para as duas partes, ele pode encaminhar, né, toda a situação com a sua documentação para a via judicial. Aí tá. sim o juiz e as autoridades competentes é que vão decidir sobre o caso. Legal. Gente, a doutora Fabiana vai ficar com a gente durante todo o programa, então você pode mandar a sua dúvida sobre divórcio, pensão alimentícia, que a gente vai falar também durante o programa. E se você quiser aproveitar para concorrer a um par de ingressos para o Cinemark, aproveite então, coloque a sua pergunta, mas coloque assim também, #cinema, tá bom? No final do programa a gente vai sortear um par de ingressos para você. Vamos voltar a falar sobre direito de família? Tem uma enquete que você pode participar com a gente pelo WhatsApp que está aqui, ó, 99716-7989. Aproveite para mandar também a sua pergunta sobre direito de família com a #cinema. E aí você concorre a um par de ingressos para o Cinemark aqui de São José. E a pergunta está aí na tela para você, ó. Você conhece alguém que já teve problemas em família? Por exemplo, problemas em dividir a herança, questão de divórcio, né? Marido e mulher que acabam discutindo, brigando, não entrando num consenso. Pode colocar #sim, #não, a gente já vai ver o resultado no próximo bloco, tá? Hoje a nossa entrevistada é a doutora Fabiana Santana, ela é advogada especialista em direito de família. Agora, doutora, a gente foi bater um papo com as pessoas em outros lugares de São José sobre o assunto e tem pergunta que a gente vai ver. Estou aqui no Açaí Colinas com o Ney. Vamos conversar sobre divisão de bens. Você já foi casado? Já fui casado, já. E na hora da separação, deu tudo certo? Decorreu tudo certinho, tudo dentro da lei, tudo nos Como que conformes. era o regime de vocês? Tinha que dividir tudo? Era a divisão parcial de bem, isso. Desde o começo foi decidido isso, então. Foi decidido esse processo. Você sabe, Ney, se durante o relacionamento as pessoas quiserem mudar o regime, né? É possível fazer isso? Eu creio que sim. Entender como que pode ser feito? Eu não sei se pode. Eu também não, eu creio que pode. Eu não entendo muito sobre isso. Mas Vamos entender junto, então. Eu não sei se pode. Pode? Pode. Só que esse pedido, ele é via judicial, né? Você casou, você escolheu um regime de bens. Vamos imaginar você escolheu casar pelo regime da comunhão parcial de bens. Durante o relacionamento, o casamento, há motivos que ocorreram ali na união que faz vocês decidirem que outro regime de bens seria melhor. Esse pedido tem que ser feito ao juiz, os requisitos têm que ser comprovados e aí sim o juiz autorizando, você consegue a alteração do regime de bens. Tem muita gente que acaba fazendo isso ou é uma coisa que não tem tanta demanda? A procura sim. É mesmo? Porque... As pessoas querem mudar do que para o quê? Por exemplo, separação de bens para comunhão parcial de bens, porque a separação de bens, o patrimônio que você tinha antes de casar e o que você adquirir depois de casar vai ser seu. Não vai haver comunhão com o patrimônio com quem você casa, tá? Então, quando você casou, às vezes a pessoa se deixa levar pelo sentimento, é difícil na minha área as primeiras decisões, né, não serem levadas assim. Então, depois vê que... Só pensa no amor, não pensa na dor, Exatamente, gente. Exatamente. Não tem como... É uma área que não dá para desvincular. A gente ali no escritório, que às vezes, quando há procura antes, né, dessa escolha, a gente tenta desvincular, né?
mostrar para a pessoa o que ela sente com relação ao que está ocorrendo e ao que está ocorrendo efetivamente, e a lei vai tratar. Então, há situações assim, há situações de que a pessoa casou pela comunhão parcial. O que é a comunhão parcial? O que é seu antes de casar continua sendo seu, durante a união o que foi adquirido é dos dois. Eu acho que é o mais justo, né? Isso é uma opinião pessoal, tá bom, gente? É o que a maioria acaba optando? É a maioria. Tanto que na união estável, onde não há o casamento, né? Mas as pessoas moram juntos. Se elas não estipular um regime de bens diferente, amanhã ou depois não estão mais, é a comunhão parcial, é o que a lei diz sobre o regime da comunhão parcial que vai valer. Agora eu vou botar uma pimenta aqui na nossa conversa, tá bom? Suponhamos que o casal se separou porque houve uma traição, ou do homem ou da mulher, não importa. A pessoa traída se sentiu tão mal que ela decidiu processar. Isso cabe processo? Cabe algo com relação a isso na justiça? Processo. Se há uma exposição, e são situações que a gente vê aí até com as celebridades, né? Então, eu pensei nisso, né? Da moça lá que estava grávida e traiu, mas ela decidiu voltar, ok. Né? Mas suponhamos que numa situação dessa, ela queira colocar o cara na justiça. Isso pode? Pode. Mas como que é? O que configura ali? É o que? Danos morais? Danos morais. Mas para isso, deve ter ocorrido uma exposição, algo, entendeu? Que, como a gente está falando de dano, que trouxe dano à sua imagem, à intimidade, à sua honra, entendeu? Então, isso vai ser analisado. Porque toda indenização que entra nesse campo da moral, é isso que o juiz vai ver. Então, tem que estar ocorrendo isso. É algo que as pessoas ali, ou na raiva, no desespero, expor a outra em rede social, isso tem que tomar muito cuidado. Não é todo mundo que dá para ser a Luana Piovani. Ah, sim, isso verdade. Luana Piovani, ela tem uma língua afiada, expõe, né, gente? Tem uma língua afiada. Ela expõe mesmo, mas é cada um com a sua realidade, cada um tem um tipo de ex-marido e cada um tem a sua vida, né? Então, às vezes você pode achar que pode expor, mas não. Delicado, hein? Vamos tomar cuidado, pessoal. Daqui a pouco a gente volta para falar mais então sobre direito de família. E no próximo bloco, como está chegando bastante pergunta, doutora, a gente já começa respondendo a sua participação. Não esqueça, pode colocar a hashtag cinema para você ganhar um par de convites para o Cinemark, aqui de São José dos Campos, tá? Bom, agora a gente volta a falar sobre direito de família, vendo o resultado da enquete que você participou, tá bom? Vamos colocar na tela? A pergunta é a seguinte: você já conheceu alguém ou conhece alguém que teve problemas, né, em família com a herança ou com o divórcio? Hashtag sim, hashtag não. Vamos ver o resultado. Gente, não imaginava que seria 100%. Mas para você ver como o programa de hoje é necessário para a gente trazer o quê? Esclarecimento, né, doutora? Com certeza. É algo assim... Se você não passou, alguém da sua família pode ter passado, ou vizinho, ou amigo, Não tem como. Alguém vai passar, alguma essa é a verdade. Completei a frase da doutora. Olha, a nossa convidada é especialista em direito de família, que é a doutora Fabiana Santana. Lembrando que agora daqui a pouquinho a gente vai começar já respondendo as suas perguntas. E se você mandar uma pergunta e quiser concorrer a um par de convites para o Cinemark, tá aqui, é só colocar hashtag... Eu ia falar circo, gente. Hashtag cinema, tá bom? Vamos a mais participações no Açaí Atacadista agora. Só que no Açaí Colinas com a Marilisa, estávamos conversando sobre contrato de namoro. É algo legal para ser feito, não é, Marilisa? É algo legal, né? Porque eu acho que a partir do momento que você fica muito tempo com uma pessoa, você acaba adquirindo bens, adquirindo as coisas juntos, né? Vamos entender, o namoro é quanto tempo que é namoro? Eu não sei definir hoje em dia quanto tempo eu namoro, não, porque... Tem gente que enrola, né? Que tá namorando há 10 anos. Verdade, aí já não é mais namoro, né? Aí já vira casamento, relacionamento, né? Como que a lei vê isso? Será que existe um tempo para expirar um contrato de namoro? Boa pergunta, né? Excelente pergunta. Pergunta atual, né? A gente também tem, falando de celebridades, né? O Hendrick, que era jogador de Palmeiras, hoje está no Real, fez um contrato de namoro. É mesmo? Com a namorada dele, que me foge a memória aqui. Bom,
Como funciona a questão do contrato de namoro? O contrato de namoro é justamente para assegurar que essa união que você tem, né, independentemente do tempo que ela vai levar, é um namoro e não uma união estável. Ah! Por quê? Porque na união estável, se você está com aquela pessoa com o objetivo de constituir família, é uma união pública, é uma união duradoura, isso vai ter implicações jurídicas. Agora, o namoro não. Namoro, se a gente for ver por uma certa ótica, ele até foi feito para dar errado, porque você está conhecendo a pessoa, né? É, isso é verdade. Então, Pra testar, né, gente? exatamente. Não deu certo, próximo. Exatamente, né? É um processo seletivo, digamos assim. Isso. A união estável você já escolheu. Aham. Você está morando e vai ter os direitos e os deveres. Então, o contrato de namoro, ali você vai estabelecer as condições, os fatos, as obrigações entre você e o seu namorado ou namorada, e aí você vai ter segurança jurídica o suficiente de que o patrimônio que você está adquirindo, né, as situações ali, as mudanças que a vida traz, não vão ter nenhum efeito na vida do seu namorado ou namorada. Mas existe um período, um tempo em que esse contrato de namoro pode ser válido? Olha, Como o meu amigo colocou ali, né? 10 anos namorando. Ainda é considerado um contrato de namoro? então, se há contrato de namoro, né, o que eu entendo é que ele vai perder a validade a partir do momento que o contrato acabou, né? Porque o que vai acontecer, o namoro, ou ele termina e, como você falou, vida que segue, Isso. ou ele vai, prosperar. exatamente, ou no casamento ou Uma na união. união estável, Ah, tá. né? Então, esse namorado e essa namorada pode documentar o começo dessa união estável, se não for casar. Se for casar, ele vai mesmo ter tudo isso Dar registrado através da certidão. Então, vai muito também da sua vida pessoal. Você acha que você está sendo enrolado, não tem contrato de namoro, 10 anos, já está sabendo aquilo falando nisso, que pode ser gente. só um namoro mesmo. É, gente, melhor colocar contra a parede e já perguntar, e aí? Vai ficar assim até quando? Exatamente. Entendeu? Não me enrola, não. Tá achando que... Vamos dar uma olhadinha nas participações? Tem uma muito especial. Quem mandou pra gente foi quem? Guerra Silva, deve ser o sobrenome, né? Olha, gente, que bom. Águida, olha aí, eu e minha família no circo, gratos pelos convites que ganhei do Falando Nisso. Que bom, viu? Um beijo para vocês, a gente fica muito feliz. Lembrando que hoje a gente vai sortear ingressos para o Cinemark, tá? A Cris Almeida escreveu o seguinte, doutora: me divorciei e investi no terreno da sogra. Como fica em relação a isso? Ai, Cris, não é só você, hein? Muita gente faz isso. E o que acontece? O terreno é da sogra, então faz parte do patrimônio dela. Não passou nem parte dele para você. O que você vai ter direito nessa partilha é sobre a construção, tá? Então vamos lá, há um terreno, ela junto com o marido construiu lá uma casa, ou imagino, já tinha uma casa, ela melhorou essa casa, divorciou. Ela vai sair prejudicada? Não, não vai sair prejudicada. A parte dela, dependendo do regime de bens, né, vamos imaginar que é uma comunhão parcial, ela vai ter direito a 50% do que foi investido ali. Ótimo. Então é melhor procurar um advogado, né, para que ela, enfim, não saia também prejudicada, né, gente? Sempre procurar Precisa. um advogado da área. Tem horas que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Agora a gente vai ver mais perguntas e comentários sobre o nosso tema. A gente está falando sobre partilhas de bens, sobre divórcio e também a questão da pensão alimentícia. E tem uma pergunta relativa a isso, doutora. A gente está aqui com a doutora Fabiana, que é especialista em direito de família, a doutora Fabiana Oliveira. Santana, desculpa, doutora. Vamos lá, então. Roberto Carlos escreveu o seguinte: pago pensão de uma filha de 13 anos e ela mora em outro estado, tem 3 anos, que não a vejo. Sou obrigado a pagar a pensão para uma criança que não me ama? Então, Roberto, a gente precisava saber, né, por que que você já define que a sua filha não te ama, né? Para isso, tem algum efeito jurídico que não é o da exoneração dessa sua obrigação que você tem
de pagar a pensão alimentícia para sua filha, se nesse processo há aí algum caso de alienação, entendeu? Isso teria que ser verificado antes de você definir. Mas independentemente disso, sim, você tem que pagar a pensão alimentícia. Próxima pergunta também é da Laine, né? Ela escreveu o seguinte: doutora, me divorciei em novembro de 2018, em agosto, meu ex-marido recebeu uma causa trabalhista de 200 mil. Tenho direito a parte desse valor? Ela falou que já entrou com um processo e está aguardando para saber se tem alguma chance. Laine, acho que esse é o seu nome. Há chance sim, tá? Há o reconhecimento aí até dos tribunais de que no período que você esteve junto com ele, parte ou a metade disso pode ser seu sim. A gente já esclareceu essa dúvida da Valdinei. A Valdinei falou que foi casada e acabou construindo uma casa, na casa da sogra, né? Construiu uma casa na casa da minha sogra. Por ser terreno dela, tenho algum direito? Só vamos relembrar essa questão. Sim, você tem direito na construção, tá? Metade disso, se for comunhão parcial de bens, você tem direito à ameação disso. Tem uma outra pergunta e a pessoa mandou de forma anônima, não tem problema nenhum. Eu vou ler agora. Boa tarde, fui casada durante 13 anos, mas o meu marido faleceu há 2 meses. O filho do meu marido está exigindo que eu saia da casa. Eu estou construindo a minha casa, ainda está em fase final, mas o filho dele me ameaçou de vir aqui na minha casa para retirar as minhas coisas à força. Estou no momento desesperada, né? Qual direito eu tenho? Imagina, você ter o direito de permanecer. A lei fala em o direito de habitação, tá? Justamente para evitar situações como a sua. Procure um profissional, se atente, se informe sobre os seus direitos, mas não pode ser assim não. Inclusive até implicações penais aí, ameaça que você está sofrendo. Vamos então a mais uma pergunta, nosso tempo está encerrando, mas vamos lá. Madalena de Guará, um beijo, querida. Faz 14 anos que nosso inventário não está resolvido, nem foi feito a partilha. A casa é o único imóvel e tem que ser dividido por 6 herdeiros. Nela moram 4 dos 6 e ninguém tem acordo. Que difícil, né? Difícil. O que fazer nessa situação, doutora? Bom, ainda está em andamento, né? Então, se não estivesse em andamento, se fosse algo que já tivesse definido, você poderia ver se você tem direito ao aluguel, né, de quem está residindo na casa, mas é bem complicado quando acontece isso, tá? Então, você pode, é que aqui precisava de mais informações, ver se eles não têm também que estar pagando algo para os herdeiros que permanecem lá. Tá certo. Vamos agora, gente, fazer o nosso sorteio para um par de ingressos para o Cinemark aqui em São José dos Campos, para você que mandou a sua pergunta e colocou #cinema. Na tela a gente vai fazer o sorteio ao vivo para você, gente. Cruzem os dedos. Quem será que foi o sortudo ou a sortuda de hoje? A Helena Santos. Querida, a gente vai entrar em contato com você assim que terminar o Falando Nisso, tá bom? Para combinar o dia para você vir aqui, ó, pegar o seu par de ingressos. Um beijo para você, muito obrigada. Doutora, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, foi muito legal e enriquecedor. Também gostei muito, né? Prestamos um bom serviço para os telespectadores e o prazer foi meu. Fico à disposição. Muito obrigada. Seguinte, gente, o assunto amanhã é para você que gosta de malhar, que gosta de ter tudo durinho, inclusive as nádegas, o bumbum. A gente vai falar sobre harmonização, enfim, como você pode cuidar melhor do seu bumbum, tá bom? Daqui a pouco, então, a gente fala mais sobre isso. Daqui a pouco não, amanhã, pontualmente, 1h10. Até amanhã. Tchau, tchau.